com você hoje e, na verdade, é uma palavra que hoje de manhã, quando a gente estava orando, fui meditar, né? Todos os dias de manhã nós temos compartilhado um devocional, 5 minutinhos ali no grupo. E hoje eu estava meditando, né? Perguntei para Deus o que era para eu compartilhar nesse devocional. Eu confesso para os irmãos que teve um domingo que eu escrevi os 5 devocionais da semana inteira. Aí eu acordava descansado, falava, rapaz, já está escrito. É só chegar lá e falar. Mas não tem a mesma unção de eu chegar aqui na emoção. Eu chego aqui, eu vou orar. Deus, o que o Senhor quer falar conosco hoje? E Deus vem e fala no meu espírito e eu compartilho. Parece que a unção ela é diferente. Então hoje eu compartilhei algo e ao compartilhar, o Senhor, eu senti o desejo de estender um pouco essa palavra para compartilhar com vocês agora à noite. Então a palavra que o Senhor me deu, ela hoje de manhã, e eu creio que ela vai te edificar também agora. Então, queria que você abrisse seu coração. Eu prometo que eu não vou pregar mais de 1 hora. Antes de chegar à meia-noite eu já terminei. Amém? Efésios capítulo 1, verso 22. A palavra de Deus, ela fala de algo poderoso. 1, 22 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu este mesmo poder à igreja. Aleluia. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então preste atenção. O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou. Quando ele morreu e ressuscitou, agora todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E agora eu faço parte de Cristo. Fazendo parte de Cristo, eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu compartilhei sobre isso há uns 2 domingos ou 3, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei intrigado. Amém, Mateus? Eu fiquei intrigado, eu fiquei pensando, falei, gente, como assim? Eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho a autoridade de Cristo, mas muitas vezes eu ainda não desfruto daquilo que Cristo tem para mim. Aí a Camila olha para mim e ela me pergunta, pastor, por que eu não estou desfrutando? Por que não está funcionando? Por que a palavra de Deus fala que eu sou parte do corpo de Cristo, mas eu não vivo essa autoridade? E então eu fiquei pensando nisso. Por quê? Ser parte do corpo de Cristo é uma realidade já na minha vida. Agora, existem 2 tipos de questão. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, aos santos chamados à santificação. Mas peraí, eu sou santo, mas agora eu estou sendo chamado à santificação. Então existe diferença. Existe algo que é posicional e algo que é experimental. Eu tenho a posição de santo, mas talvez eu não tenha a experiência de uma vida em santidade. Eu tenho a posição de estar com Cristo, assentado nos lugares celestiais. Mas às vezes eu ainda não desfruto da autoridade, do governo, do reino e daquilo que Ele conquistou para mim. Então ter a posição está relacionado ao que Ele fez. Agora desfrutar da experiência está relacionado à minha revelação, ao entendimento dessa obra e o quanto eu aplico isso na minha vida. Então eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração para avançar nisso. Por quê? Enquanto eu tiver com a minha mente limitada a respeito desse assunto, eu não posso desfrutar daquilo que Cristo tem para mim. Então eu estou inserido, mas não quer dizer que o fato de eu estar inserido, eu já estou desfrutando. Olha o que o Senhor falou a respeito dos discípulos, né? Lucas 9:54. Lucas capítulo 9, verso 54. A palavra de Deus fala algo interessante. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Então, peraí, eles eram discípulos, eles estavam com Jesus, eles viram os milagres, mas eles ainda não tinham plena consciência de quem eles eram.
Qual o seu problema e o meu, muitas vezes? Falta para nós consciência, revelação completa de quem eu sou em Deus. Do que Cristo fez, para que eu possa me apropriar e desfrutar dessa realidade. Então, não adianta nada você ter ouvido, mas isso não ter ganhado ainda o seu coração. E às vezes você anda com a cabeça limitada, sem avançar. Então, entender quem nós somos, primeira coisa que eu preciso entender é quem Cristo é. Quem Ele é? Cristo é o Filho de Deus. Peraí, então eu faço parte de Cristo, eu faço parte do Filho de Deus, eu estou assentado com Ele. Por que eu ainda vivo de uma maneira qualquer? Não, eu vou viver e desfrutar dessa autoridade, dessa posição. E agora eu chego onde realmente eu quero compartilhar com você. 1 João capítulo 4, verso 15. 1 João 4,15 diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Cutuca seu irmão, fala para ele, preste atenção nisso. Você permanece em Deus e Deus em você. E ele continua: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Uau! Olha que texto profundo, poderoso. Quanta revelação da parte de Deus nós temos aqui. Então, primeira parte do texto, ele fala o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus. Primeira coisa que você precisa ter certeza aqui é: eu sou salvo. Ou seja, eu confessei a Cristo. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 fala que se você crer com o coração e confessar com a boca, você nasce de novo. Então eu já nasci de novo, eu já sou filho. Agora, sendo filho, eu sou parte da natureza divina. Porque não é simplesmente um nascer de qualquer maneira. Eu nasci agora com a natureza dele. E a natureza dele veio habitar em mim. Por isso que eu permaneço nele e ele permanece em mim. Porque agora nós somos da mesma natureza. Eu não sou mais da natureza pecaminosa de Adão, eu sou agora da natureza de Deus. Por quê, pastor? Porque eu simplesmente confessei a Cristo. Aqui não fala, se você cumprir a lei, você permanece em Deus e Deus em você. Se você obedecer os mandamentos, você permanece em Deus e Deus em você. Não, não fala isso. Aqui fala, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus. A chave é muito simples. Confessa que Ele é o Filho. Quando você confessa, você permanece. E se eu permaneço, agora eu não preciso ter medo. Porque o grande problema do crente é que ele fica o tempo todo pensando que o dia que ele erra, Deus agora não ama mais. E agora ele está lascado, porque Deus vai abandonar ele. Mas não é. Porque eu confessei, eu nasci, eu recebi. Agora eu permaneço. O Senhor fala que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Ele fala que você é guardado nas mãos dele, ninguém arrebatará você das mãos dele. Então você não precisa ter preocupação com isso, pastor. Mas então eu posso pecar? Irmão, você não quer, porque agora você permanece em Deus, a natureza sua é diferente. Se você ainda não permanece, você ainda não sabe disso, é porque talvez você ainda precisa confessar realmente que Cristo é o seu Senhor, para você nascer de novo. Mas olha o que fala em 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta ao Senhor é um só com Ele. O que é se ajuntar? Eu confessei, eu nasci de novo, agora o meu espírito foi regenerado. Quando meu espírito foi regenerado, Cristo veio habitar em mim. E agora Ele não sai mais. Eu me lembro quando eu era criança não adolescente, eu tinha meus 13, 14 anos. E o meu pastor me ensinou que o Espírito Santo ia embora. E eu vivia com medo. Porque se o Espírito Santo vai embora toda vez que eu peco, depois dá um trabalho para ele voltar, eu ficava com medo, porque se for embora eu estou enrolado. Eu só passei a ter paz na minha vida depois que eu entendi, o Espírito Santo não vai embora, porque ele se uniu a mim. Se ele se uniu, ele não separa. Quando Paulo fala disso aqui, ele está falando, como que você vai
se unir a uma prostituta. O Espírito Santo está em você, ele não te deixa. Então, quando você vai, você está levando o Espírito com você. Ele não te deixou. Então, a primeira coisa que fala nesse texto aqui é Deus em mim e eu em Deus. Quando Jesus fala disso, ele fala, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Você quer frutificar? Creia na obra de Cristo. Como que eu permaneço? Confessando a obra de Cristo. O permanecer no Senhor está relacionado a confessar a obra de Cristo. Porque quando eu confesso, eu permaneço nele. Quando eu confesso, eu permaneço em Cristo. Agora, quando eu começo a confessar a depressão, confessar a angústia, confessar que agora eu sou um pecador miserável, sem futuro na vida, não tem como eu permanecer em Cristo, porque eu deixei de olhar para Ele, passei a olhar para mim. Então, o segredo não é olhar para mim, é olhar para quem Cristo é. Segundo ponto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, segundo ponto, permaneça no amor. Pastor, o que é amor? Como permanecer no amor? Então, a Bíblia ela nos fala de pelo menos 3 características de amor. Então, existe o amor filéu, que é o amor de amigo. Se está tudo bem, eu estou com você. Se não está tudo bem, você vai com Deus. Eu não quero mais ser seu amigo. Existe o amor eros, que é um amor mais sexual, mais romântico. E existe o amor ágape. O amor ágape é o amor que Deus tem por nós. Que está tudo bem, ele está tudo ruim, ele está, ele não abre mão, ele permanece. E aqui o texto ele é muito claro. E nós conhecemos. Então o primeiro passo é conhecer o amor. Conhecer o amor. E aí eu te pergunto, você conhece o seu amor? Você conhece? Pastor, eu conheço. Irmãos, entenda algo. Primeiro, eu sei. Depois que eu sei, isso vai queimar. Mas enquanto eu não sei, é difícil queimar. Primeiro é o natural, depois é o espiritual. Então, quanto mais eu medito na palavra, mais fácil é que esse amor, ele vem encher o meu coração. Então, conhecer o amor passa por estágios. Primeiro eu conheço a obra de Cristo. Quem é Cristo? O que Cristo fez? Como que foi esse negócio dele se fazer homem, dele vir, dele morrer? Então, o conhecer a Cristo, eu conheço o amor. Agora, se eu nunca ouço a palavra, se eu nunca medito na palavra, se eu ouço qualquer outra coisa, ao invés de ouvir sobre o amor de Deus, eu não o conheço. Irmãos, é interessante a vida dos discípulos e o processo de Jesus se revelar a eles, para eles conhecerem o que era o amor de Deus. Porque Jesus ele vai se revelando aos poucos. Não pense que Jesus ele vai chegar em você e falar assim, pá, e você sabe de tudo, você conhece tudo. Não, é um relacionamento. À medida que você se relaciona, você conhece. À medida que você se relaciona, você se apaixona, você se entrega. Então o primeiro passo é conhecer. Mas o segundo passo é crer. Eu conheço e depois eu creio. Qual o problema? Tem muita gente que não crê porque não conhece, porque escuta coisa ruim. Então preste atenção. Caiu o avião. Não foi Deus que fez o avião cair. Você está conhecendo algo que não é bíblico. Você está sabendo de algo que não tem a ver com o que Deus vem se revelar para nós. E aí você vai crer no quê? Num Deus mau, distante, frio. Você não se relaciona. Por quê? Porque você conheceu algo que não é verdade. Então, primeira coisa, renove a sua mente e creia em quem Deus é. Agora, se eu conheço, eu creio. Eu gosto muito no versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Crie, por isso falei. O que você está falando? Dia da luta, Dona Ivete. O que você fala? Deus não olha para mim. Deus não se importa comigo. Espera aí. Irmãos, se tem algo precioso na vida de Jó, é o final da história. Que ele fala assim, eu conhecia a Deus de ouvir falar.
mas agora os meus olhos te veem. Mas enquanto eu conhecia de ouvir falar, o que ele fez? Ele falou um monte de coisa que não deveria. Deus me cercou com maldade. Deus está contra mim. Por quê? Porque ele não conhecia a bondade de Deus. Mas quando eu conheço a bondade de Deus, o que eu falo? Eu creio na bondade. Eu creio na abundância. Eu creio que Ele faz. A circunstância está ruim, pastor. Mas eu falo daquilo que eu quero ver. Eu falo que Ele é bênção. Eu falo que Deus cuida de mim. Eu falo que Deus me ama. Qual o problema? É que no dia da luta você só fala da luta. Você engrandece a luta. Honre a Deus. Pastor, o que é honrar? É dar peso. O que tem mais peso? A luta ou o amor de Deus por você? Porque o que tem peso na nossa vida é o amor de Deus. Por isso eu falo desse amor. Deus é amor. Aqui fala de uma essência. Uma essência de amor. Ele é amor. Ele não muda. Ele não é um pisca-pisca, que hoje é amor, amanhã ele é fogo consumidor, não. É porque quando se fala que Deus é fogo consumidor, esse fogo não é para nós. Esse fogo é o fogo do juízo. Para nós ele é amor. Para nós ele é amor. Então estar em amor é estar no perfeito amor. E aqui é onde eu queria chegar. Eu pavimentei até chegar aqui. Falei para você que existem 3 tipos de amor: eros, filéu e ágape. O eros é o meu amor com a esposa, né? Aquele negócio, aquele fogo, é bênção. Se é marido, não tem, acende, risca o fósforo lá, tem que ter. O filéu é o amor de amigo. Mas aqui nós estamos falando de um amor superior. E aí ele fala de permanecer no amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, é aquele que permanece no amor. Pastor, como que eu permaneço no amor? Aqui é a chave. Permanecer no amor. Não é permanecer no filéu, não é permanecer no eros, mas permanecer no amor é permanecer no ágape. O que é ágape, pastor? Amor incondicional. É você amar a Deus incondicionalmente? Não, você não consegue. Mas é você saber que Ele te ama incondicionalmente. Permanecer no amor é permanecer sabendo que eu sou amado. Eu quero ler com você um texto. A palavra de Deus é Apocalipse 2, verso 4. Olha o que a palavra nos fala. Apocalipse 2, 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, uma carta pesada, né? Mas quem é o primeiro amor? Muitas vezes os irmãos pensam, né, Mateus? Que o primeiro amor é aquele dia que eu me converti, graça. Que eu fui lá, que eu chorei, que eu me batizei. Não, esse não é o primeiro amor. Talvez esse seja o segundo, né? Mas o primeiro amor está aqui no livro de 1 João 4, 19. 1 João capítulo 4, verso 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você quer permanecer no amor? Não é o seu amor para Deus, é a revelação de que Ele te amou primeiro. E Ele te amou ao ponto de entregar o Filho para que você pudesse ter vida. Quer permanecer? Levanta e declara, creia, fale: eu sou amado por Deus. Ele me ama. Ele se importa comigo. Permanecer no ágape não é permanecer de qualquer maneira, é permanecer crendo que eu tenho um Pai que cuida de mim. Pastor, o que isso tem a ver com estar assentado com Cristo nos lugares celestiais? Quero ler com você, verso 17. Nisto o quê? Em saber quem é Cristo, em confessar a Cristo, saber que eu sou amado, permanecer no amor. Olha que chave, né? Nisto, olha o tanto de coisa que a gente falou. Nisto, que nós acabamos de falar, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pastor, o que é o dia do juízo? É o dia mau.
É o dia da doença, é o dia da briga, é o dia que falta dinheiro. Pastor, por que eu não sujeito essas dificuldades? Por que eu não oro e essas dificuldades mudam? Porque eu não permaneci no amor antes. Eu não confessei a Cristo e tive convicção. Eu sou filho e não deixo de ser filho. Ninguém me arrebata das suas mãos. Mas se eu creio nisso, se eu entendi minha posição, agora eu posso sujeitar todas as coisas. E no dia do juízo eu mantenho confiança. Por quê? Porque aqui eu volto lá em Efésios. Segundo Ele é, eu sou. Ele está assentado nos tronos, eu estou. Ele tem autoridade, eu tenho. Quando eu falo, Ele fala. A vida dele flui. Preste atenção aqui, irmão. Isso aqui é precioso demais. Segundo Ele é, eu sou. Ele é o cabeça, eu sou o corpo. Ele está assentado, eu estou assentado. Ele fala, quando eu falo, a vida dele flui. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quando isso acontece, quando eu entendo isso, que eu entro no barco, a tempestade pode vir, eu vou estar igual Jesus, eu estou dormindo. Por que eu estou dormindo? Porque eu sei que eu tenho autoridade para acalmar a tempestade. Eu sei que eu tenho autoridade para sujeitar todas as coisas. Quero falar para você, caminha nesse processo. Tenha convicção, você é salvo. Tenha convicção, você é amado. Tenha convicção, ninguém te separa desse amor. E comece a liberar a palavra sobre as circunstâncias. Deus vai te usar. E quando você falar, as circunstâncias vão se sujeitar, porque a autoridade de Deus está relacionada à consciência que você tem a respeito da obra de Cristo. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar sobre isso. Problemas, adversidades, pode até acontecer, mas o dia que ele vier, eu estou em paz. O dia que ele vier, eu descanso, porque eu creio na obra de Cristo. Sabe, eu não sei que jeito que você chegou aqui hoje. Talvez o diabo tenha lançado um monte de questionamento na sua cabeça. Sobre quem você é, será que Deus me ama? Será que vai dar certo? Será que não vai? O que eu quero dizer para você hoje é: confesse a respeito da obra de Cristo. Conheça o amor de Cristo. Invista tempo em conhecer sobre esse amor. Em ler a palavra, ouvir a palavra, em meditar na palavra, em relacionar na vida da igreja, em estar aqui em oração, estar aqui nos dias de reunião. Porque à medida que você tiver, que você conhecer, que isso se tornar revelação no seu coração, você vai ter revelação da sua posição, da sua autoridade. Todas as coisas vão se sujeitar. Pastor, então o fim da história é se sujeitar? Não, o fim da história é você ter consciência de quem você é em Deus e viver em paz. Porque o reino de Deus é esse: justiça, paz e alegria. Amém? Quero cantar uma canção, vamos cantar e nós vamos declarar que o Senhor, Ele nos leva a um lugar de descanso. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Quando nós cantarmos, medita nisso. Medita no quanto você é amado. Medita na obra do Senhor. Chega, eu libero, Pai, um espírito de vida. Enche agora. Que cada irmão tenha revelação desse amor, revelação dessa vida. Flua. Com poder vem me esconder, Senhor. O dia que a tempestade vier, você pode descansar. Você pode descansar, porque você é filho. Ninguém rouba das suas mãos. Você é amado do Pai. Pura malacheia, labalabalas. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, Pois sei que és rei. Calma está. chega lá.
segura em ti. Sabe quem Cristo vive. Levante sua mão, declare isso. Seu trovão e o mar fervendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas flutas descansarei, pois sei que o trovão e o mar fervendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Quero que nesse momento você comece a liberar uma palavra sobre a circunstância que tem se levantado contra você, que tem se levantado contra a sua casa, aquele sonho que você tem buscado conquistar. Libera uma palavra sobre a célula, sobre a igreja, sobre o encontro. Comece a declarar: eu creio que vai acontecer, porque eu estou em Cristo, eu sou amado, eu creio no poder, eu creio na glória de Deus que está sobre mim. Oh, Espírito de Deus, eu libero uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de paz, de transformação de cada uma dessas casas, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Coloque a mão no seu coração e para assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus, se fez homem, morreu a minha morte, por isso eu posso ser salvo. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Eu creio, eu sou amado. Não é o meu amor, é o amor dele. Por isso eu posso ter confiança, tal qual Ele é. Eu sou neste mundo, em nome de Jesus. Coloque sua mão na posição de receber. Senhor, eu libero, Pai, cada um desses irmãos para um fim de semana de descanso, de paz, de alegria, de abundância, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja abundante sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Dá pelo menos uns 2 abraços aí. Fala pro seu irmão: você está nele. Que és Deus